Cara, eu tenho muitas lembranças boas de Natal. Uma das lembranças boas de Natal que eu tenho é essa de ser à meia-noite. Na verdade, não meia-noite, por volta das 11 horas ali, entre 10 e meia e 11 horas, pra ter uma hora ali de ceia, mais sobremesa. E aí, quando virasse a meia-noite, abrir os presentes e geralmente eu ganhava algum jogo de Nintendo 64, algum jogo de PlayStation 2 não era tanto, porque era pirata os jogos. Mas eu lembro muito de Nintendo 64, eu lembro quando eu ganhei 2 natais, um que eu ganhei Pokémon Stadium 2, que era fita dourada e prateada, e esse principal que eu tenho na minha cabeça, porque eu fui dormir 3 da manhã, que eu tinha essa licença poética no Natal, que eu ganhei o Zelda Majora's Mask, que também era uma fita dourada, que ainda se mexia a fita assim e o Link mexia na capa. Ele era aquele fake 3D, sei lá o nome daquela parada. Então, mano, Natal pra mim era isso, era quando eu podia ficar de madrugada jogando videogame, porque durante o ano inteiro tinha que dormir cedo por causa de aula, e durante as férias meus pais também não deixavam eu ficar acordado até muito tarde, eles só deixavam em 2 ocasiões. Uma era no Natal e outra era, sei lá, quando tinha algum amigo em casa, tudo, aí às vezes a gente podia ficar jogando até mais tarde. Em vez de parar, sei lá, 10 horas da noite, que era o limite, a gente podia parar meia-noite, mas no Natal eu podia ficar até 2, 3 da manhã. Então era uma época muito boa. E vou começar falando disso, cara. O programa de hoje tem muita coisa, cara. Só pra vocês entenderem. Eu vou falar sobre histórias de Natal e mostrar o meu presente de Natal que eu mais me lembro de todos. Então eu vou falar disso. Vamos fazer 2 tier lists. Vamos jogar pelo menos 5 jogos. E ainda vou mostrar uma paradinha da hora pra fechar e um e-mail. Ou seja, o programa de hoje vai ser mais longo, vai ter bastante conteúdo. E acho que vai ser legal de fazer. Então, primeiramente, começando a contar a história, meu Natal ontem foi muito bom a ceia, a gente ceiou mais ou menos 6h30 da tarde, porque o Matheus dormiu, eu e a Iba comemos e depois a gente já foi dormir, porque tanto eu quanto ela estamos com Covid. Ela está já melhor, tá cada dia melhor e eu estou ficando cada dia pior, e eu falei assim, pô, tô com medo de perder meu paladar, e eu não quero perder o meu Chester Perdigão, que eu paguei R$20 o quilo, R$70 na peça do Chester, e é o primeiro Chester que eu fiz na minha vida. Soldado, você nunca tinha feito Chester? Não. Geralmente, os natais sempre eram na casa dos meus pais ou dos meus sogros. Cara, por que eu não sei falar sogro, velho? Dos meus sogros. E aí, por conta disso, geralmente eu não cozinhava o prato principal. A gente sempre levava um acompanhamento e a gente nem cozinhava também. Geralmente a gente comprava alguma carne fatiada, alguma coisa assim, metia num molho lá e levava pra não correr o risco de, sei lá, fracassar, de levar um prato que ninguém comeria, né? Então, geralmente era assim. Só que esse ano eu sou pai, né? E aí eu falei assim, cara, eu sou pai agora. Agora eu preciso ser o responsável de botar o peru na mesa, literalmente. No caso, não o peru, o Chester. E aí, eu não ia fazer. Eu tinha falado com a Iba, eu falei assim, ó, vamos fazer um Natal nosso em janeiro, quando cair o preço do Chester e tal, que aí eu quero fazer o Chester pra preparar e por aí vai. Aí ela, não, beleza, vamos fazer. Esse era o plano, e aí a gente ia passar o Natal na casa dos meus pais. Só que aí a Iba pegou Covid, a gente desmarcou, e eu peguei também fatalmente depois, desmarcamos com todo mundo, porque a gente não vai levar Covid pros velhos, e aí eu aproveitei e assim, eu fiquei doente dia 24, né, ontem. Na verdade, entre dia 23 e dia 24. 23 à noite eu comecei a me sentir mal, dia 24 era certeza que eu tava doente. Mas dia 23 cedo eu passei no mercado, e como a Iba tava com Covid, já tinha decidido que a gente não ia passar o Natal, eu fui lá e comprei o nosso querido Chester Perdigão pra poder fazer pra ela. E, caras, foi muito interessante fazer o Chester. Eu nunca tinha feito. Talvez você aí que já fez vai me achar meio estúpido e meio idiota, mas eu vou contar como que é a experiência de fazer o Chester. Em primeiro lugar, você vai pegar aquele bicho de mais de 3 kg e tem que arranjar uma travessa, uma coisa que ele caiba pra ele ficar descongelando dentro da tua geladeira. A Perdigão recomenda 24 horas. Eu também recomendo e vou explicar o porquê. De início eu não recomendei, mas depois recomendei pra caramba. Achei a travessa lá, na verdade eu não achei nem a travessa. Sabe aqueles pratos de bolo que você põe tipo uma tampa? Um boleiro, não sei como chama aquilo, boleira? Sei lá, é uma boleira. Eu peguei a tampa da boleira e joguei ele lá dentro. E aí ele ficou lá descongelando, fez basicamente uma piscininha de água assim. E aí chegou, fatalmente, o dia 24, a hora de preparar esse Chester, né? E aí você vai ler as instruções e fala, limpe os miúdos. Eu falei, caraca, os caras mandaram o frango cheio das paradas. Não sabia, mano. Pra mim já vinha limpo. Mas não, ele veio com os miúdos. Sabe por quê? Porque você pagar mais caro pelos miúdos. Aí, beleza. Com certeza tem pessoas que sabem cozinhar com miúdo, faz um caldo, faz alguma coisa, mas eu falei assim, não vou fazer nada com esse miúdo. Mas eu ainda não tinha aberto. Calma que eu vou explicar. Aí, beleza. Aí tirei ele da boleira lá, taquei ele em cima da bancada da pia.
Aí pingando água pra caramba, cortei o lacre. Quando eu pus a mão nele, eu falei, caraca, ele ainda tá meio congelado, mano. Ele ainda tá meio congelado. Retiro os miúdos pra fazer farofa. Eu fiz a farofa, mas não fiz com os miúdos. Não tive moral, não tive coragem de fazer. Não que eu tenha nojo nem nada, mas é porque eu, sei lá, a chance de ficar um lixo existia. Fizemos uma farofa mais controlada. Vou falar da minha ceia, fiquem tranquilos. Aí a hora que eu peguei ele ainda tava meio congelado. Mas por que é bom isso? Porque a hora que ele cozinha, essa água que tem dentro dele vai soltando e mantendo ele úmido. E ele ficou, ó, muito suculento. Mas deixa eu voltar. Aí peguei ali, tava meio congelado, tirei uma capa de gelo em cima dele que tinha. E aí falei assim, tá, hora de começar a preparar isso. Primeira coisa, já briguei com a minha esposa. Porque na instrução manda besuntar com manteiga. Eu fui pegar a manteiga pra besuntar, Aíba, faz com margarina. A manteiga você não vai conseguir. Bababá, já tomei a bronca. Falei assim, cara, margarina, além de eu achar meio crime, a margarina, quando ela... Não sei se vocês já pegaram margarina, mas quando você põe ela com coisa gelada, ela vira um bloco, assim. Ela vira Ela vira, tipo, um tablete de cocaína, assim. Ela fica esquisita. E eu falei, tá bom, vou confiar na minha esposa. Peguei a maldita margarina. Quando eu fui besuntar aqui o peru, mano, o Chester, quem disse? Chester meio congelado ainda, começou o bagulho a emplacar na minha mão, fiquei com as duas mãos com a placa de margarina assim. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora pra poder besuntar esse bicho? Porque a margarina congelava. Aí briguei com a minha esposa, normal, véspera de Natal. Aí ela, você tem boca, você podia ter falado. Aí eu fiquei calado, né? Já. A treta já estava imposta. No final, eu pegava assim a manteiga e ia fazendo tipo... Sabe aqueles bagulho de confeiteiro que os caras põem ou catupiry ou um bagulho pra fazer desenho em bolo? Eu fiz isso com a minha mão. Eu peguei assim, ó. Aí eu fazia tipo assim, espremia e aí ia caindo margarina. Ficou excelente. Calma que eu vou avisar. Aí besuntei ele com a margarina. Aí falei assim, vou preparar a receita aqui perfeita. Xícarazinha, meia xícara de vinho branco, meia xícara de água. Soldado, por quê? O vinho para amolecer a carne e a água para manter o seu Chester, o seu peru, o seu frango hidratado. Ou seja, você vai deixar a carne muito mais macia e ela não vai ficar seca. Porque qual que é o problema de qualquer frango que você vai fazer, qualquer coisa? Se ele não estiver hidratado, ele vai ficar seco. E se ele ficar seco, ele é ruim. Até o frango se hidrata, bebog, então. Aí preparei ali, aí beleza, tá na assadeira. Ele tá com todo besuntado de manteiga, hidratado, ficou uma camadinha assim de vinho e água na assadeira, né? Porque você rega o frango, mas o frango não chupa tudo na primeira. Vinho branco e o quê? Água. É uma xícara. Pega uma xícara, não aquelas xicrinhas de cafezinho, uma xícara normal. Que é aquela xícara desse tamanhozinho assim, ó. Tipo assim, ó. Acho que é um bom tamanho de xícara, ó. A boca dela é desse tamanho assim. Aí você põe meia de vinho e meia de água. Tipo, isso é uma xícara inteira, só que metade vinho e metade água. Aí você dá aquela regada nele aqui, ó, dedinho pra cima ainda, assim. Caraca, eu não consigo fazer isso. Com essa mão, talvez. Aí, ó. Aí você pega aqui, ó, regou ele. Fornão, aliás, papel alumínio, ó. Envelopa o moleque. Por que você envelopa o moleque? Pro calor não sair, né? Então, o forno emite o calor. O papel alumínio, na hora que ele tenta sair, reflete pra dentro e ele fica todo ali, ó. Embrulhou, forninho. 2 horas no forno. Aí você decide... Eu aconselho, e foi como eu fiz, você olhar ele a cada meia hora. Por quê? Porque você vai garantir que ele não vai secar. Então o que você faz? Meia hora, você olha lá, se ainda tiver água no fundo da forma, que é a água que você regou, significa que ele ainda não secou porque não evaporou todo aquele líquido lá. Então deixa ele lá. No meu caso, no meu forno, que é um forno elétrico, tudo rolou de boa. A cada 1 hora, deu 1 hora, eu hidratei ele de novo, porque aí tinha acabado a água. Que a ideia é essa, você, tipo, viu que secou, você não deixa ele ficar seco lá, você só dá aquela regadinha de novo. Então, 2 horas, primeira hora reguei, na segunda hora já tava na hora, vamos dizer assim, de regar ele de novo, só que ele já estava cozido. Então chega a hora da finalização do seu Chester ou do seu peru, do que você vai preparar. Deu 2 horas, você já viu que ele tá cozido, você tira ele ali, ó, queima sua mão pra caramba, bota ele na bancada e aí você vai tirar o papel alumínio. Nesse momento quase aconteceu uma desgraça, que foi o seguinte, a pele dele grudou no papel alumínio. E aí, se isso acontece, você pode perder uma das melhores coisas do Chester, que é a pelinha dele crocante, né? Então, com cuidado, eu fui com o garfinho assim, ó, descolando a pele dele do papel alumínio, descolei. E aí ele ficou lá, meio brancão ainda, aquele peru meio branco, assim, um peru europeu. E aí ele tava feio. Aí o que você faz? Você pega, mete o forno no máximo,
pra dar aquela grelhada. Se é forno elétrico, tem a parte de cima, né? Põe a parte de cima pra grelhar mesmo e ó, meia horinha pra dar esturricada nessa pelinha. O que vai acontecer? E lembre-se, ele não pode estar seco também. Tem que ter um pouquinho de água lá. Se quiser dar mais uma regadinha. No meu caso, eu já tinha bastante líquido, porque como ele tava meio congelado, além da água que eu reguei, o interior dele... Ah, esqueci da história dos restos, né, pô? Aí o problema. Antes de fazer... Voltou tudo. Desembaralhou tudo. Pô, eu precisava de um sonzinho de... pra voltar. Eu tirei ele e fui limpar ele, né? Então você enfia a mão ali no boga do frango, né? Não posso falar a palavra aqui que o YouTube ceifa. Você enfia e você fala, opa, achei os miúdos. Você puxa, os miúdos estão tudo embalados já. Ele já vem limpo. Só que os miúdos estão embalados, mano. Os caras colocam moela, sei lá, intestino, tudo num saquinho. Aí eu deixei guardado lá, provavelmente minha sogra, minha mãe, alguém vai fazer alguma coisa com isso. Eu não sei preparar miúdos, não saberia o que fazer. Aí beleza, limpei, aí o que eu fiz? Peguei uma cebola, descasquei a cebola e ó, enfiei no boga do frango. Então você tira a cebola, você tira os miúdos e enfia a cebola, porque aí vai dar um gosto de cebola, caso você goste de cebola. Você pode pôr farofa também, tem gente que enche o boga do frango de farofa. Você pode pôr qualquer coisa ali dentro também. Mas eu acho que a cebola é bom, porque dá aquele cheirinho de cebola da hora. Então beleza, aí fiz isso, aí ficou pronto. Aí quando ele estava quase no momento de ficar pronto, a gente começou a preparar arroz e a farofa. Aí a farofa nós fizemos com bacon, em vez de fazer com os miúdos. E aí, durante a preparação, abria o forno, pegava uma colherinha ali, na verdade eu peguei uma concha, catava todo aquele caldo ali, ó, assim, ó, usava ele pra colocar na farofa, porque ali é um caldo cheio de gordura, porque o frango vai soltando a gordura, tudo. Então, ó, ficou uma farofa de bacon com caldo de frango, ó, excelente. Ceiamos muito bem e fizemos bobão de assadeira de janta. E ficou incrível. Faremos uma tier list de comida aqui. Mas esse foi meu Natal, essa foi a minha ceia. Eu e a Imagela doentes, então a gente ceiou, comemos a sobremesa, eu tomei um banho, tomei uma dipirona e fui dormir. Ela dormiu do lado. Beleza, esse foi o meu Natal, espero que o Natal de vocês seja legal. E agora vamos falar da minha visão de Natal. Como eu já falei aqui no começo desse programa, eu lembro muito do Natal de eu ganhar jogo de videogame e poder jogar de madrugada, era um dos poucos dias que eu podia. Então, o Natal pra mim sempre foi essa época. Só que tem um Natal especial, Natal de 1997. Pode ser 96 também, mas eu já pus na minha memória que é 97. Eu tinha de 5 para 6 anos ou de 6 para 7 anos. Que se for 97, eu já tinha 6 para 7. Se for de 95, eu tinha... Se for de 96, eu tinha 5 para 6. E eu ganhei simplesmente um presente lendário, que é o querido 2XL. E muitos de vocês são jovens dinâmicos, ou pelo menos são 10 anos mais novos que eu, e não se depararam com esse incrível brinquedo de 1993. E eu preparei aqui uma amostra dele para eu poder contar um pouco dessa história. Esse aqui é o nosso querido 2XL, eu já falei dele para vocês em diversas lives, mas hoje eu vim mostrar um pouco do potencial dele, mano. E basicamente o que ele é? Ele é um toca-fitas que tinha fitas específicas educacionais. E você tinha esses botõezinhos... Calma aí, deixa eu clicar aqui pra poder mostrar, ó. Tinha esses botões... Ah, cadê meu mouse, mano? Meu mouse não vai aparecer no vídeo? Que bugado, não vai aparecer no vídeo. Mas tinha esses botõezinhos aqui embaixo, ó, onde tá aparecendo o tempo, ó. Tinha esses botõezinhos, e esses botõezinhos, você podia responder as coisas. Ele vai mostrar aqui. E, cara, esse brinquedo é um brinquedo que... É lógico que eu não vou achar pro Matheus, porque é um brinquedo de velho e ele não vai curtir. Mas eu vou mostrar pra vocês como ele funcionava e falar durante o vídeo. É absurdo. Sente só. Aí, ó. Deu play. Mano, esse bagulho me deu uma nostalgia a hora que eu achei esse vídeo hoje de manhã, velho. Eu quase chorei, juro por Deus, assim. Um sentimento bom, assim, de nostalgia mesmo. Caraca, como eu era feliz criança, mano. Tipo, foi muito saboroso esse sentimento, mano. Obrigado por ter me ligado. Você sabe quem eu sou? Ele tá falando meio lerdo, porque provavelmente tem algum capacitor zoado nele, porque é um brinquedo de 93, mano. Então, cara, o cara fazendo vídeo aí nos anos 2020, mano, acho que é de 3 anos atrás esse vídeo, então ele tá falando meio lerdo. Ele fala um pouco mais rápido que isso, um pouco mais fino. Mas faz parte, pô, os caras tentam arrumar e acontece. E esses Bem TV cantando no fundo é do cara, não é do robô. Sou o 2XL, o robô mais esperto do mundo. Você não acredita?
Chegue mais perto que eu vou lhe mostrar. Neste programa eu farei a maior parte do trabalho. E você só terá que seguir direitinho as minhas instruções e somente apertar meus botões depois que eu disser a palavra já. Já, fazia o eco. Uma coisa interessante, ele chamava 2XL porque em inglês é to excel, né? E to excel é pra melhorar, pra se tornar melhor, para se superar, né? Porque excel vem de excellence. Então você alcançar a excelência, to excel. Olha que bagulho da hora. Aqui no Brasil chegou como 2XL. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esta é a primeira vez que você me opera? Observe os meus botões, sim e não. Aí os botões, sim e não. Se essa for a primeira vez, aperte sim. Se essa não for a primeira vez, aperte não. O cara foi clicando assim, só que tem que esperar o 2XL falar já. Por favor, aperte sim ou não já. Aí ele apertou pra valer. Aí o que eram esses botões? Como ele é um toca-fitas, esse brinquedo nada mais é do que um toca-fitas com 4 botões. O que esses botões são? Esses botões aceleram ou rebobinam a fita. Então o cara gravava várias... Ele tinha ali, sei lá, tenho 2 minutos pra gravar isso e, sei lá, o botão sim, ele vai pular 1 minuto pra frente. O botão não vai voltar 1 minuto pra trás e por aí vai. E aí, quando ele apertava isso, a fita era rebobinada e levava pro lugar. Como ele apertou sim, aí ele vai receber as instruções que tinha na fitinha. Como você Olha lá, fitinha. respondeu sim, eu vou dar 5 instruções que tornarão a minha operação mais simples. 1. Somente aperte os meus botões depois que eu disser a palavra já. Ah, soldado, como que você sabia que era isso? Porque eu ouvi a fita do Mamonas Assassinas nele. E aí a fita do Mamonas Assassinas, quando você punha ele e apertava o botão, ficava pulando as músicas. Este é o único momento que você deve apertar os meus botões. 2. Siga sempre as minhas instruções com muito... Ó, a voz dele melhorou um pouco, ó. Vê como o capacitor esquentou e ficou melhor? Agora a voz dele afinou um pouco e ele tá falando mais natural. Cuidado e somente aperte os botões de escolha que eu der. Se eu disser aperte verdadeiro ou falso, aperte somente os meus botões verdadeiro ou falso. Tocava qualquer fita que você colocasse nele. Ele é um toca-fitas, é só isso. A questão é que ele tinha esses 4 botões e a graça dele era você comprar essas fitinhas. Que tinha as histórias, tudo que eu vou mostrar em seguida. Se eu disser aperte A, B ou C, então aperte somente A, B ou C. 3. Se você quiser mais tempo para pensar, para responder as perguntas, você pode me desligar quando ouvir meus sons de computador. 4. Que é desligar era apertar o stop, né? Os caras não explicavam o que era. Quando ele faz o som de computador, você aperta o stop e ele para a fita. Aí você pensa, depois você dá o play de novo. Ali basicamente rewind, então você rebobina a fita, que você tinha que rebobinar quando terminava ele. Stop para e play toca. Um toca-fita simples. Você poderá me usar também para tocar fitas comuns de música ou de historinhas. Aí, ó, ele já dava cal já. E ficava piscando o zoinho e a boquinha dele piscava também. Esse aí eu acho que tá queimada a boquinha. 5. Bom divertimento. E, por favor, cuide muito bem do seu robô 2XL. Aliás, você sabe... Agora se preparem. Se preparem. Porque ele não era apenas um robô educativo, ele era um robô engraçadão. Olha a piada do meu mano 2XL. E qual é a diferença entre um jacaré e um sanduíche de presunto? Não sabe? Então eu nunca vou pedir pra você pegar um sanduíche pra mim. É, ok. Ele ainda dava essa risadinha. Vamos trabalhar. Tem o meu até hoje, mano. Como eu queria achar um funcionando pra eu dar pro Matheus. É que o Matheus não tem idade, mas quando ele tiver ali 5, 6 anos é muito da hora. Farei 3 perguntas sobre animais e insetos. E se você acertar todas, os meus bancos de memória ficarão... E aí é isso, basicamente, esse é o nosso querido humano 2XL. Aí,
eu separei aqui, ó, pra vocês verem. Essas aqui eram as fitinhas braba. Eu tinha essas duas aqui. O mundo da ciência e o universo de 2XL. Então o que você fazia? Você colocava uma fitinha dessa aqui, e aí eu tinha mais uma do fundo do mar. Eu acho que eu tinha 3 fitas. Era essa que era dinossauros e universo, planetas. Essa do mundo da ciência que falava sobre, tipo, quem descobriu o telefone, essas coisas. E eu tinha uma do fundo do mar que era muito da hora também. Acho que era fundo do mar e animais. Era animais no geral, só que era dividido em 2 partes. Fundo do mar e terra, né? E aí você botava essa fitinha e aí ele ia fazendo pergunta assim, quem é mais alto, tiranossauro ou brachiosauro? Aí você escolhia aqui, tipo, 1, 2, 3 ou 4. Se era uma pergunta de 4 coisas. Se era uma pergunta verdadeiro ou falso, só esses 2. Pergunta sim ou não, só esses 2. Pergunta com resposta A, B e C, era só esses 3. Então, mano, brinquedinho educativo, da hora, e é um bagulho que eu mais lembrei. Ele ainda tinha essa alcinha aqui que era pra você carregar ele pra onde você quisesse. E o mais louco dele, ele usava pilha ou tinha uma fonte que você tinha que comprar pra usar ele. E meus pais não compravam fonte. Eles compravam a pilha, que era 4 pilhas daquela gordona, e eu ficava gastando pilha, usava, sei lá, 3, 4 fitas, acabou as pilhas, e aí em vez de comprar a fonte de rádio que funcionava e de botar ele na tomada. Mas esse aqui é o meu Mano 2XL, é uma das maiores histórias de Natal aí que eu tenho. E aí, curtiram?